Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. E é muito bom estarmos juntos para mais um culto de ceia, mais um culto de celebração ao Senhor. O título dessa palavra, nessa noite, vou ser bem breve, é o poder de uma aliança. Bom, o sermão hoje vai ser bem leve, né? Depois da goleada do Flamengo sobre o Vasco, o pastor aqui está leve, está tranquilo, né? Então o sermão vai ser tranquilo, 6-1, não é para qualquer um não, né? Eu acho que essa hora é muito ruim não ser Flamengo. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos falar sobre aliança. Quem é casado aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Você usa aliança? Glória a Deus. Se você não estiver usando aliança, sendo casado, me procura para a gente conversar depois. Depois a gente procura o Dimas libera uma aliança para você comprar baratinho e resolve sobre isso. Existe o poder de uma aliança. Todas as vezes que você que é casado, casada, você que chega em qualquer ambiente e a pessoa vê na sua mão esquerda uma aliança de ouro, significa que você é casado, você tem um compromisso com uma pessoa. Bom, diante de ao longo da história bíblica, nós podemos compreender inúmeras vezes que Deus faz alianças com o teu povo. Deus, diante de toda a história bíblica, você pode ler de Gênesis, Apocalipse, Deus vem trazendo aliança para com o teu povo. Aliança de paz, posso ouvir um amém? Aliança de promessas, eu posso ouvir outro amém? Aliança de restauração, eu posso ouvir um amém por isso? Aliança de alegria, eu posso ouvir um amém? Posso ouvir também um amém por isso? Então Deus traz essa aliança para com o teu povo. E a aliança de Deus, ela é sinônimo de relacionamento, promessas, compromissos e bênçãos. Repita comigo, uma aliança, vamos lá mais forte, uma aliança com Deus é sinônimo de relacionamento, promessas, compromissos e bênçãos. Vamos dar um glória a Deus bem alto aí? E diante de tudo isso, a primeira aliança foi feita com Adão. Aliança da criação. Diante dessa primeira aliança de um relacionamento original entre Deus e a humanidade. Um relacionamento íntimo, verdadeiro e original de Deus para com o homem. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 31, diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Talvez você não goste de fazer isso, né? Olhe para a pessoa que está ao teu lado, da direita, da esquerda. Ela ou ele é o que? É semelhança do nosso Criador. Você, eu e você somos semelhança de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Que lindo isso. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Repita comigo, os abençoou. E disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem. Repita comigo, governem. Vamos lá, mais forte, governem. Amém? A terra, dominem. Repita comigo, dominem. Repita comigo, governem. Repita comigo, dominem. Então há uma herança, há uma aliança
de Deus para com o teu povo de domínio e governo. Governo sobre a terra, domínio sobre os animais, os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, disse Deus, verso 29, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes, em toda a terra, e todas as árvores frutíferas. Deus é um Deus de provisão. Posso ouvir um amém por isso? Olha, eu te dou a todas as plantas com sementes, em toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que eles sirvam de alimento. Deus é um Deus provedor. Há uma aliança de um Deus grande de provisão sobre o teu povo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Que linda história. A primeira aliança, aliança com Adão. Uma aliança de um relacionamento original, do pai com o seu filho, do pai com a criação, de um Deus grande com a sua criação. Ali ele liberou ordens como governo e domínio. Ali ele liberou sobre nós herança sobre a terra, aonde ele daria todas as plantas que dão sementes para que sirvam sobre o alimento. Mas aconteceu algo, o pecado entrou no mundo. O pecado veio e tirou e cortou esse relacionamento original, genuíno, verdadeiro com o Senhor, com o Criador, com o Pai. Adão quebrou essa aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria através de Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário. A história bíblica, nós vemos iniciativa de Deus para restabelecer ou estabelecer também alianças com o teu povo. Segunda aliança eu quero trazer para você nessa noite, aliança de preservação, aliança feita com Noé. Repita comigo, aliança da preservação. Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 14, diz o seguinte: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os seres humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Verso 5. O verso 5 começa a mudar o contexto, começa a mudar a história. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Uma geração perversa, uma geração sem Deus, uma geração sem alianças, uma geração sem compromisso. Bom, e o Senhor verso 6, e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. A história começa mais uma vez a ser mudada. Uma aliança de preservação
que Deus encontrou na terra Noé, um homem justo. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Verso 9, este é o relato de Noé e a sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles, e também a terra. 14. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A partir do verso 15, a Bíblia vai relatar as dimensões dessa arca. Eu não vou trazer aqui as dimensões. A humanidade chegou num nível tão grande de degradação que mereceu ser destruída. Deus, segundo a tua palavra, que acabamos de ler, se arrependeu de ter criado o homem, os seres humanos. Mas encontrou um homem chamado Noé. E diante desse homem íntegro, justo sobre a terra, houve mais uma aliança, a aliança da preservação. Gênesis 9, 8 a 17, Deus vai confirmar a Noé essa aliança. Então, Deus disse a Noé e aos seus filhos: confirma aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirma a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Verso 12, então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês, e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Verso 16, ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Posso ouvir um amém por isso? Essa aliança de preservação, ela revela para nós um Deus de amor e um Deus de misericórdia, mesmo diante de uma imperfeição humana. Repita comigo: Deus é amor. Mais forte: Deus é amor, e Deus é cheio de misericórdia. O arco-íris aqui é apresentado diante de uma aliança de preservação com a humanidade. Deus falou, e acabamos de ler na tua palavra, que Ele enviaria nuvens sobre a terra, e sobre ela apareceria um arco-íris, para representar, para mostrar uma aliança eterna de preservação. Bom, às vezes é pego o arco-íris, se coloca diante de uma bandeira, se distorce o real significado dessa aliança. Vemos aí no dia de hoje alguns acontecimentos em grandes cidades. Bandeiras são levantadas com a cor do arco-íris, mas o arco-íris é o sinal de uma aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Amém?
Bom, um outro fundamento, ou outra aliança, é uma aliança da promessa. Repita comigo, aliança da promessa. E o homem aqui que nós iremos usar como base é Abraão, ou Abrão, lá no início da narrativa. Deus fez diversas promessas a esse homem. Vamos ler Gênesis 12, verso 1 ao 3. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhes mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e o amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Houve aqui um fundamento e um compromisso com uma aliança de promessa, uma aliança cheia de bênção, mas também revelou nesse tempo a responsabilidade que eu e você precisamos ter mediante uma aliança. Abraão aqui, essa aliança ela foi baseada em fidelidade e amor. Repita comigo, fidelidade e amor. Mas precisou em Abraão ter nele duas palavras: fé e obediência. Repita comigo, fé. Repita comigo, fé e obediência. Então Deus faz aliança com o teu povo, e as alianças são alianças de promessas, são alianças de bênçãos, são alianças de restauração, são alianças de paz, amém? Mas há uma contrapartida, há uma responsabilidade do homem para com a aliança. Olha o verso 4 de Gênesis 12. Então Abrão partiu, obedeceu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Assim como Abraão, precisamos e somos chamados a confiar na voz do Senhor e a obedecer aquilo que os céus é liberado para as nossas vidas. Posso ouvir um amém por isso? Vou repetir, assim como Abraão, somos chamados a confiar na tua palavra e a obedecer à voz que vem do Senhor, amém? Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Uma água, né? Responsabilidades a respeito de uma aliança. Deuteronômio 28, Moisés diante o povo, já na segunda lei apresentada ao povo. Ele apresenta o capítulo 28, o capítulo 28 é extenso demais, não vamos ler ele todo. Mas eu queria que você compreendesse duas coisas: a bênção referente à obediência e a maldição referente à desobediência. Deuteronômio 28, verso 1 diz: se vocês, ao condicional, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E toda vez que eu concluir o versículo, a igreja vai dizer um amém. Ok? Vamos lá? Suas cidades e seus campos serão abençoados. Amém. Seus filhos e as suas colheitas serão abençoadas. Amém.
As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersos em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e as abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. Olha o verso 12, que lindo. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas do seu rico tesouro no céu. Você consegue compreender a dimensão? Olha só. Enviará chuvas do seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Verso 14 e último. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. E não siga outros deuses, nem os adorem. Glória a Deus pela tua palavra. Uau! A promessa, a aliança da promessa. A aliança da obediência. A aliança da bênção. Mas ele fala aqui, ó, não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não siga outros deuses, nem os adorem. Quantas vezes eu e você criamos os nossos próprios deuses? Criamos nossos deuses de estátua, de madeira, de barro. Algo que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem perna, mas não anda. Criamos nossos próprios deuses e adoramos a Ele. Existe uma responsabilidade diante de uma aliança. Repita comigo, existe uma responsabilidade diante de uma aliança. Vamos ler um pouquinho do verso 15 em diante. Para nós compreendermos juntos nessa noite, noite de ceia, quais são as consequências a respeito da desobediência. Bom, vou ler algumas. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e os seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e as suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo o que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e o abandonado. O Senhor os afligirá com pragas,
até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá, aleluia, glória a Deus, com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra. As cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. Misericórdia. Você pode dizer misericórdia? E você pode continuar lendo, vai até o verso 68, para você ver as situações que acontecem. Bom, mas Deus tem alianças de bênção para mim e para você nessa noite, amém? Assim como foi com Abraão, Ele tem alianças de promessas para essa igreja nesse tempo. Posso ouvir um glória a Deus? A aliança que Deus traz para com o teu povo, traz consigo inúmeras bênçãos espirituais. Posso ouvir um amém? Ele traz salvação, posso ouvir um outro amém? Perdão de pecados, paz e comunhão com o Pai. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 7, já caminho para o fim. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Deus é um Deus de infinita misericórdia. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja nessa noite? Deuteronômio 4:31 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus o quê? Misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Posso ouvir um amém bem forte da igreja nessa noite? Vou repetir: pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Deus é um Deus de alianças, um Deus de promessas. Existem outras alianças que eu vou passar só rapidinho aqui para você. Moisés, a aliança da lei. Deus fala através de Moisés, e através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, reafirmando qual era a sua vontade para com a criação. Deus fez uma aliança eterna com a linhagem de Davi. Na aliança davídica, ele estabelece a aliança do reino. Jesus é descendente de Davi. 2 Samuel 7:13 diz: ele é que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Deus sempre cumpriu as promessas quando há alianças com Ele. Posso ouvir um amém? Por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo de Nazaré estabeleceu seu reino eternamente ao meio do teu povo. Para encerrar, a última aliança e a mais importante, a renovação da aliança. Jesus Cristo, a nova aliança. Jesus Cristo, a nova aliança. Para você compreender a dimensão dessa nova aliança. Antes de Jesus, era ser apresentado sacrifícios de animais, sangue sobre o altar para perdoar pecado. Nós estávamos eternamente condenados a uma morte. Sem Jesus, não há possibilidade de vida eterna. Como diz a tua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Jesus é esse único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Essa nova aliança trouxe redenção, amor, unidade, salvação e eternidade. Posso ouvir um amém? Vamos repetir? A nova aliança trouxe redenção, amor, unidade, salvação e eternidade. Você pode dizer um glória a Deus? Deus estabeleceu por intermédio de Jesus essa nova aliança de restauração, essa nova aliança de renovação. Mateus 26, 28. Porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Lucas 22, 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Hebreus 9, do 11 ao 15. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Amém. Vamos voltar. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Louvado seja o Senhor por essa palavra, aleluia! Por isso, Ele é mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Jesus se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Romanos 5,18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Eu vou repetir, igreja, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, aleluia! Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia! O poder de uma aliança. E tem mais um algo que Ele prometeu. Ele prometeu que vai voltar. Uhul! Ei, meu irmão, ei, minha irmã,
Essa notícia é para alegrar o teu coração nessa noite. Não é para gerar medo, não. É para gerar alegria. Ele prometeu que vai voltar. E vai nos buscar. Atos 1:9. Atos. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. 1 Tessalonicenses 4:16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, aleluia, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Verso 17. Depois com ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Promessa de salvação, promessa de vida eterna. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler mais uma vez para encerrar. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos. Você consegue compreender a dimensão desse fenômeno? Imagina as notícias chegando. Imagina o plantão das emissoras. E aqueles que ficarão, ainda postarão nas redes sociais. O que está acontecendo que esse povo está voando? Imagina, na minha imaginação fértil agora, imagina aqueles que ficarem tirando selfie, ou quer dizer, tirando foto, postando stories. O que esse povo está indo para onde desse jeito? Nós seremos esse povo que vai subir para o céu. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão? Você tem certeza da sua salvação, minha irmã? Seremos arrebatados nas nuvens, no encontro do Senhor nos ares. Uau. Então estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Concluo. A aliança com Deus é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Repita comigo: a aliança com Deus é o fundamento da minha fé e da minha esperança. É nesse lugar de aliança, ei meu irmão, ei minha irmã, é nesse lugar de aliança que nós vamos encontrar segurança, significado, salvação e propósito. Vou repetir: é nesse lugar de aliança, de permanecer, que nós iremos encontrar segurança. Repita comigo: segurança, significado, salvação e propósito. Você pode dizer um glória a Deus? Glória. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, para nós juntos celebrarmos a ceia do Senhor nessa noite. A mesa está pronta para os seus filhos. Obrigado, Wagner, pelo seu amém. Vou repetir. Aleluia. A mesa já está pronta para os seus filhos. Obrigado, Bruna, pelo seu amém. A mesa está pronta para os seus filhos. Amém. Agora sim. Vamos cantar mesmo?